Amém, meus irmãos. Vamos para esse último período. O último texto que nós lemos, em Provérbios, capítulo 28, versículo 29, versículo 18, aliás, Provérbios 29, 18, não havendo profecia, o povo se corrompe. Como eu disse, a palavra profecia ali é visão. E a palavra ali corrompe é desintegrar. Sem a visão, nós nos desintegramos. Nós ficamos desenfreados. Nós perdemos o controle. Nós perdemos a direção. Nós perdemos o rumo. Esse é o sentido ali da última expressão. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então o povo fica desenfreado, fica descontrolado. Perde o foco, perde o alvo. E aqui eu quero colocar mais um ponto para considerarmos juntos. Hoje, nós corremos o risco de ter um descontentamento. Então a gente passa a ter um descontentamento, exercermos uma crítica a tudo que está errado, a ficarmos contra todas as coisas. Meus irmãos, não adianta ter descontentamento sem a visão. Descontentamento sem a visão vai nos tornar amargos. O descontentamento sem a visão aprofunda em nós o trabalho do inimigo quanto à apostasia. Essa amargura vai tornando o nosso coração mais petrificado. Você se torna mais insensível à voz do Senhor. Então lembre-se, a visão celestial é o elemento daquilo que é sobrenatural na nossa vida. Nós temos que ter o descontentamento com a visão. Um outro detalhe que a gente vai perceber lá no capítulo 6 do livro de Isaías, quando ele diz assim, ai de mim, é um grito de desespero. O que isso nos mostra é que o trabalho da visão em nós, ele é concedido mediante dores de parto. Dores de parto. A visão, ela é formada em nós mediante a dor de parto, mediante o quebrantamento. Nunca vamos experimentar a visão celestial sem o quebrantamento. Sem o quebrantamento, não existe visão celestial. Que nós podemos ter sensações. Não confunda sensação com visão. Visão é um trabalho de Deus na nossa vida. A visão é governante. Paulo, no capítulo 9 de Atos, ele tem aquela visão celestial. E ele prossegue toda a sua vida. E lá no capítulo 26 ele vai dizer para o rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Então, a visão, ela é governante. E é isso que nós precisamos ter. Nesse momento que nós estamos vivendo. A visão celestial é imprescindível. Sem a visão, nós vamos caminhar a erro, sem direção, desenfreados. Sem uma visão do trono de Deus, sem uma visão do Senhor, no seu trono. E quando eu coloco trono aqui, essa palavra ela é ampla. Essa palavra ela tem que ficar amplificada no nosso coração. Porque ela abrange todo o nosso conceito, conhecimento e experiência daquilo que é o Senhor entronizado para nós. E aqui, eu tenho que prosseguir um pouco mais sobre esse tema. Lembre-se que nós havíamos lido os textos de Joel, Malaquias e Lucas, capítulo 21. Eu gostaria de voltar ali, porque nós demos passos, eu preciso voltar para a gente entender princípios fundamentais. Vamos voltar lá em Lucas, em especial em Lucas, capítulo 21, versículo 36, Joel capítulo 2, versículo 11, Malaquias capítulo 3, versículo 2, nós temos a pergunta, quem é que vai subsistir? Quem é que vai estar em pé? Nesse tempo da vinda do Senhor, no dia do Senhor. Por quê? Porque o dia do Senhor é um tempo de trevas. Se você tomar todos os textos, como eu disse, a partir de Isaías capítulo 2, percorrer até o texto final, você vai ver que sempre essa menção, dia do Senhor,
Vai falar de um tempo difícil, de trevas, tempo de juízo de Deus sobre as nações. E a pergunta é: quem vai estar em pé? Quem vai suportar? Quem é que vai suportar? Tem uma descrição linda em Apocalipse, capítulo 6 e o capítulo 7. No capítulo 6, vai falar que haverá um grande terremoto. E ao final ali, no versículo 17, diz que os montes cairão sobre as pessoas e elas vão estar gritando: livrai-nos da ira de Deus e do Cordeiro. E termina assim: quem poderá subsistir? É o mesmo sentido. Quem é que vai estar em pé? Quem é que vai suportar? Aí termina o capítulo 6 e começa o capítulo 7 de Apocalipse. E quando começa o capítulo 7, começa com a visão de quê? Os 144 mil. Este assunto, doutrinariamente falando, dentro do livro de Apocalipse, não é um número que nós podemos tratar de forma aleatória, é um número profeticamente representativo. Por se tratar de um número profeticamente representativo, nós temos que tratá-lo segundo o espírito da palavra e não segundo conceitos. Alguns entendem, por falar ali das tribos de Israel, eles acham que esse número está relacionado com os judeus. Errado. Porque você vai ver que ali faltam 2 tribos. Isso vai te trazer dificuldade se você pensa assim. E segundo, dentro do livro de Apocalipse, isto é, dentro da hermenêutica de Apocalipse, você não vai encontrar subsídio para fazer essa interpretação. E existe um princípio da hermenêutica, irmãos, digo para vocês, desconhecer, desmerecer. A hermenêutica é você tratar a Bíblia segundo a sua achuologia. É daí que surgem as grandes heresias que pervertem a palavra de Deus e que abrem caminho para que Satanás trabalhe no meio das pessoas ou dentro de uma comunidade. Existem princípios que nós chamamos das leis da hermenêutica da interpretação. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esta é a lei áurea da hermenêutica. Isso quer dizer que, em primeira instância, um texto ele precisa ser analisado segundo o seu contexto, segundo o desígnio do livro. Antes de você chegar a outros princípios, você tem que observar esses primeiro. Você não vai lá para poder olhar passagens paralelas. Antes de olhar passagens paralelas, você vai procurar esses princípios. Primeiro, o contexto. Segundo, qual é o objetivo e desígnio do livro segundo esse texto. Então é isso. Então quando você obedece esse princípio, você vai ver que no capítulo 14, volta a falar desse número, 144 mil, e depois você vai ver que nos fundamentos da Nova Jerusalém aparece os 144 côvados. Então esse número sempre está ligado. E o mais interessante, para interpretar esse assunto de maneira doutrinária, você precisa o quê? Buscar mais subsídios fora do livro. Onde você vai buscar? Nas tábuas do tabernáculo. Nas tábuas do tabernáculo. Então quando você junta as tábuas do tabernáculo, mais os suportes de bronze, que ficavam onde elas eram encaixadas, você vai chegar ao número 144, que é 12 vezes 12, que é o número que fala de completações. Então é um número profeticamente representativo, não pode ser traduzido ali ou interpretado em referência aos judeus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Da mesma forma como você lê em Números capítulo 2, quando você vê que Deus, os valentes, aqueles que deveriam ser contados para a guerra, eles eram numerados, eles eram contados. Então, o que quer dizer? Que este número, ele faz uma referência profética a homens maduros, a uma igreja madura. Eu estou sendo assim um pouco superficial aqui, porque não é o meu assunto, mas apenas para citar. Para mostrar para vocês que nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus busca encontrar homens maduros, no sentido espiritual da definição. Homens maduros. Nós não podemos permitir que sejamos neófitos, ou imaturos, ou infantis na palavra de Deus. Encorajo os irmãos a desenvolverem a disciplina do estudo devocional da palavra, a se dedicar, a se envolver com a literatura bíblica correta,
Às vezes os irmãos chegam com alguns livros que são perdas de tempo, são distrações desnecessárias. Procurar ler livros que te levem ao crescimento, à experiência espiritual, a experiência com Deus. Então nós necessitamos sim, irmãos, aqui é um ponto muito importante. Ficar em pé aqui tem essa conotação dos valentes, dos maduros, aqueles que vão subsistir. Subsistir num tempo onde toda forma de perversidade nos assedia o tempo todo. Procurar criar hábitos na nossa vida que não nos coloquem em ambiente de tentação da nossa carne. Eu tenho conversado com muitos irmãos e a gente vê que os maus hábitos que a gente cultiva, tem sido uma forma que o inimigo tem produzido pecados em nós. Uma das maneiras que o inimigo faz hoje é nos manter isolados. Nos mantém, às vezes, fora da comunhão da esposa. A esposa vai dormir, o marido fica em casa mais tarde, assistindo televisão até tarde. Fazendo o quê, irmão? Então, o que a gente precisa, irmãos? Começar a cultivar hábitos. Eu estou falando aqui de coisas que eu creio que no nível de espiritualidade do assunto aqui parece que é banal. Não é. Não é. Nós precisamos mudar hábitos. O inimigo ele faz esse trabalho assim, de uma forma habilidosa. Você vê como que o leão mata um gnu, ou qualquer uma das suas presas, quando eles estão em bando? Ele vai detectando os que estão doentes, os debilitados e os filhotes, que é uma figura dos imaturos. Então ele já detectou, ele já viu onde é que tem um doente, um debilitado. Ele já viu onde é que tem um filhotinho ali. Então ele está de olho. Você vê, um leão, ele consegue matar um gnu. E sendo que o gnu está em um bando de 1000, de 500, de 300. Se eles juntassem, eles matariam o leão. Mas o leão sabe como colocar medo. Ele sabe como matar a sua presa. Por isso que a Bíblia fala que ele ruge como um leão. Ele está ao nosso derredor, não ao nosso redor, derredor. É aí que ele está, procurando a presa. E aí ele vai te distraindo. Então você começa a cultivar hábitos. A esposa está dormindo e o marido está na sala. A esposa está lá no terceiro sono, o marido está tarde da noite na televisão, acompanhando séries, alimentando sua mente de pornografias, de coisas que não te edificam. Aí depois a gente gasta 2 minutos aos pés do Senhor orando, para o Senhor, me guarda, me ajuda. Você não se guarda. Você não se importa com a sua vida. Você não se interessa por você, no sentido de fortalecer o seu homem interior. Fortalecer o seu discernimento. É aí que nós caímos muitas vezes, irmãos. O inimigo vai nos separando da nossa esposa, do nosso cônjuge. Vamos vivendo isolados. Aí vai trazendo um desgaste. Às vezes eu converso com irmãos que enfrentaram a separação. E é sempre muito dolorido isso. É uma conversa extremamente delicada. E quando você conversa com esses irmãos, eu sempre falo para ele, olha, independente de tudo que aconteceu no seu casamento, você consegue ver um ponto onde você errou? Onde você não erraria novamente? Onde você poderia encorajar outros a não errar? Esse é um dos pontos onde eles tocam. Independente de tudo que aconteceu, eu percebo que o inimigo foi dentro da nossa casa, foi nos separando. Foi mudando as minhas prioridades. A gente foi perdendo o companheirismo. Ela ia para o quarto e eu ficava na sala. E aí o inimigo vai trabalhando. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos ser cuidados pelas nossas esposas, incentivá-las a cuidar de nós. E a gente cuidar delas, especialmente na questão emocional e espiritual. Porque muitas das conversas que nós temos com as nossas esposas tem a ver com o que nós vamos comprar, com o que nós vamos gastar, com as férias, com os meninos. E muitas vezes os casais se matam pelos filhos, mas não são capazes de se matar um pelo outro. E um dia os filhos vão embora e a gente fica com o relacionamento desgastado. E a gente não percebe isso. E esses são pontos que, irmãos, a gente precisa cuidar. Porque o inimigo vai agir aqui, ó.
Essa hora nós precisamos estar em pé. Eu gosto muito dessa palavra aqui que Lucas diz, vigiai. Vigiai o quê? Ele diz a todo tempo. E vigilância aqui, irmãos, essa palavra, se você puder, nós não vamos ter tempo de esmiuçá-la, mas se você puder esmiuçá-la no sentido contextual, no sentido conceitual do termo, segundo como foi escrito verdadeiramente, vocês não fazem ideia o que o Senhor Jesus está colocando aqui, não é um mero vigiar. Ele chega a dizer, vigiai a todo tempo, para que possais o quê? Escapar destas coisas. E escapar aqui também é outra palavra muito importante. Eu vou tentar traduzir isso de outra forma. Vamos aqui, por favor, abram suas Bíblias. Em 1 Pedro, capítulo 5, vamos ler os versículos 6 a 9. Vamos fazer a leitura também devagar, sem pressa. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 9. Está assim, essa palavra é importante. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, olha a frase, tempo oportuno, kairos. Irmãos, não é exibicionismo aqui usar essas palavras. Peço aos irmãos que me compreendam. Pensar que eu coloco uma palavra dessa, mero exibicionismo, de forma alguma, Deus me guarde disso. É importante saber a diferença de termos, kairos, cronos, aion, que são os termos gregos para tempo, anos, épocas. Kairos, quando você se depara com essa palavra, a luz precisa acender no nosso coração. Opa, ele está falando do kairos. Kairos, no sentido profético, escatológico, são os dias, os últimos dias que nós estamos vivendo. Raramente, irmãos, você vai encontrar essa palavra, kairos, de forma aleatória, assim como se falasse do tempo. Às vezes você vai encontrar no kairos, quando o Senhor Jesus desceu, ele encarnou, como está em Gálatas, na plenitude dos tempos. Aquele foi um kairos. Mas o kairos é que quando você começa a olhar o contexto, você lê o contexto, você encontrou essa palavra, acenda a lâmpada, porque o texto, de maneira restrita, ele se dirige a nós nesse tempo. Eles leram lá, os irmãos da Babilônia leram a carta de Pedro, com certeza foram tremendamente edificados, nós muito mais hoje. Porque o Espírito Santo reservou essa porção para nós, não para eles, para nós. Então vamos observar. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele no kairos vos exalte, vos eleve. Em Mateus 18, o versículo 4, diz assim, portanto, aquele que se humilhar como esta criança é o maior no reino dos céus. O que é humildade, irmãos? O que é humildade no sentido espiritual da definição? Irmãos, escute, humildade não é uma virtude nossa. Humildade não é uma virtude que eu possa ter praticando boas maneiras. Humildade, no sentido espiritual da palavra, tem a ver com a beleza da santidade da vida de Cristo. Então, por favor, irmãos, nunca venham reduzir o significado dessas palavras. Porque quando você reduz o significado dessas palavras, você perde a interpretação do texto. Então, olhe bem, humildade é a beleza da santidade de Cristo em nossa vida. Agora, olhe bem essa palavra, exalte, para que no kairos ele vos exalte. O que significa essa exaltação? Se você observar lá em Atos, capítulo 2, versículo 33, o único homem exaltado diante de Deus é Cristo. Exaltado, pois, à destra de Deus. Então vamos construir essa interpretação em torno da pessoa do Senhor, porque é aí que nós vamos encontrar a aplicação espiritual. Então a exaltação aqui tem a ver com a pessoa de Cristo, ele é o homem exaltado diante de Deus. E o que quer dizer isso? Porque se você esmiuçar a palavra exalte aqui, tem a ver com honra. Como que é isso? Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus para que no kairos, ele vos exalte. Como que Deus vai nos exaltar?
A teologia da prosperidade diz assim, irmão, Deus vai te exaltar, Deus vai te tornar o maior lá na sua empresa, Deus vai fazer você grande. Nada disso. Exaltação é quando Cristo é honrado na nossa vida. Porque Ele é o único homem exaltado diante de Deus. Exaltação é Cristo sendo honrado na minha vida. E Cristo só é honrado na minha vida quando a beleza da sua vida se torna a humildade do meu coração. A humildade é a beleza da santidade de Cristo. Sua vida. Então, de uma ponta a outra, você tem Cristo nesse texto. Aí, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Olha que coisa interessante. Nós temos que nos colocar debaixo das potentes mãos de Deus, humilhados, isto é, Cristo sendo formado em mim. Nós terminamos o estudo dizendo assim, os 3 passos, 3 degraus da espiritualidade. Cristo revelado, Cristo minha vida e Cristo sendo formado em mim. Aí agora, chegamos nesse texto aqui. Humilhai-vos. Então, que Cristo seja formado em nós. Quando Cristo é formado em nós, quando Cristo se torna a minha vida, primeiro Ele é revelado. O que é isso? Visão celestial. O cerne da visão celestial é a visão de Cristo. Quem é Cristo? Sua pessoa e sua obra. Sua pessoa e sua obra não é um conceito que tenho. Sua pessoa e sua obra é a formação, é a visão. Visão é um trabalho de parto. Quando Paulo teve a visão celestial, quando ele ouviu Jesus dizer assim, eu sou, para Paulo só havia um eu sou. Quem era eu sou para Paulo? Jeová. Paulo não conhecia, não tinha o menor conhecimento de que Cristo, o Jesus de Nazaré, o crucificado, aquele que morreu de forma vergonhosa na cruz, Paulo jamais imaginaria que ele era o grande eu sou. Então ele disse, eu sou Yeshua, eu sou Jesus. E aí ele ouviu a mais devastadora de todas as palavras, a quem tu persegues. Nesse dia ele viu que tocar na igreja de Cristo é tocar em Cristo. Aí a visão trouxe para ele 2 coisas, que Cristo era Deus com Deus e que a igreja de Cristo e Cristo é um corpo. Aí ele teve a visão celestial. Então o que a visão vai provocar em nós, irmãos? Cada um de nós pode ter manifestações diferentes, mas ela vai ser a visão, e ela vai nos governar. Ela vai fazer que você mude de direção, mude de caminho e ande de forma ascensional. Se não for isso, então não é visão, é imaginação. É imaginação, é uma suposição. E tudo isso vira distração religiosa. Não tem nada a ver com Deus. A visão celestial, ela é governante. A visão celestial traz dores de parto. O que Paulo padeceu por causa da visão, ele disse, ó rei Agripa, eu não fui desobediente. Ele não era. É como se ele dissesse, essa visão não me deixou outra alternativa que não fosse ele mesmo. E hoje, irmãos, quando você toca nesse assunto de visão celestial, os irmãos às vezes até se perturbam. E tem que se perturbar mesmo, porque o assunto é sério. É um assunto que requer a máxima atenção, é um assunto que nos perscruta, que mostra o grau da nossa espiritualidade, das nossas prioridades, do nosso caminhar, do nosso viver. Quando você estuda, como eu disse para vocês numa das palavras, não sei se foi a primeira ou a segunda, sobre a biografia dos homens do passado. Você vê o sofrimento que esses homens viveram. A gente só conhece o lado bom da história deles. Você lê os livros de John Owen, você lê os livros de Spurgeon, você lê os livros de Whitefield, você lê todas as palavras, os escritos desses homens, nos empolgam. A gente fica impressionado com tanta riqueza, com tanta revelação, que ministério rico. Mas a gente muitas vezes desconhece o outro fato, como eles viveram, como era a vida deles, como era o casamento deles. Quando você vê, irmãos, eram vidas esmagadas. Esmagadas. Quando você vê a história do Calvino, as rejeições, os desprezos, as dificuldades que ele enfrentava na sua própria comunidade,
o quanto ele era mal compreendido. Você vai ver que tanto Calvino como o John Owen eram homens que tiveram uma posição social elevada, mas à medida que eles foram crescendo na visão, eles foram perdendo tudo isso. Você vai ver que a última parte da vida deles, como também do Spurgeon, Spurgeon chegou a ser excluído da sua própria comunidade, e seu irmão, que era o grande companheiro dele, participou da sua exclusão. A última parte da vida dele foi sozinho e deprimido. Ele morreu de desgosto, de insuficiência emocional, esmagado. Quem quer uma vida dessa, irmãos? Quem quer essa dor de parto? Chegar, como Paulo diz para os presbíteros de Éfeso, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Quem quer esse tipo de vida? Contanto que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor. Será que nós estamos preparados para dizer isso? Em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Minha vida não faz sentido para mim mesmo. Minha vida não faz sentido para minha família. O que faz sentido é eu cumprir aquilo que eu recebi do Senhor. Eu tenho uma visão, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação. Isso é que importa. Irmão, se nós não estamos preparados para dizer isso, nós não podemos dizer que tivemos uma plena visão celestial. É esse tipo de homem que Deus chama para estar em pé nessa hora. É esse tipo de homem que precisa estar em pé nessa hora, vigiando o tempo todo. É este homem que precisa se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor, por causa dos assédios, por causa das glórias deste mundo. Vencer aquilo que o nosso Senhor Jesus venceu no início do seu ministério, quando lhe foi apresentado os reinos deste mundo e as glórias dele. E Satanás disse: tudo isso me foi entregue e eu te darei o meu reino pela tua adoração. E Jesus disse: não, somente ao Pai adorarei, somente a Ele servirei. É isso que nós precisamos dizer: em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Aí no versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ansiedade, importante, irmãos, porque você vai perceber que nessa porção a palavra humilhai-vos e ansiedade fazem paradoxos. Nunca, irmãos, vamos vencer a ansiedade se nós não estivermos humilhados debaixo das potentes mãos do Senhor. O que nos destrói no âmbito da ansiedade? Porque a ansiedade é devastadora. Ela cria no seu coração expectativas e realidades falsas do amanhã, te dando informações falsas de possíveis coisas que poderão acontecer sem que as coisas jamais tenham acontecido. Criam imagens fortes, escravizadoras. E aí você desenvolve a mente acelerada sobre esse ambiente de insegurança. Essa perturbação emocional é fruto de nós não aprendermos o caminho da sujeição, o caminho de estar humilhados, isto é, trabalhados pelo caráter de Cristo debaixo das potentes mãos de Deus. Nós não queremos muitas vezes isso, porque esse é o caminho mais difícil. Mas existe algo pior do que você ser escravizado pela ansiedade? A ansiedade é o caminho pavimentado para a depressão, irmãos. A depressão está se tornando a maior epidemia do nosso século. A maior epidemia do nosso século está se tornando a depressão. Aí o texto diz: porque ele tem cuidado de vós. Agora, olha o versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. E por quê, irmãos? Aí você vai pegar a frase: o diabo, vosso adversário, e ligar a ansiedade. O diabo, vosso adversário, está ligado à nossa ansiedade. E diz: o diabo, o vosso adversário, anda em derredor. A ansiedade é esse círculo que o diabo coloca ao nosso derredor. Ao nosso derredor. Como leão que ruge procurando a quem devorar. Qual é
o elemento que o diabo usa para nos devorar? Ansiedade. Ansiedade. Irmãos, de um modo, todos nós temos um certo grau de ansiedade. Todos nós. Temos um grau de insegurança, todos nós. Mas quando a ansiedade se torna patológica, quando ela se torna um caminho aonde nós vamos desenvolver doenças psicossomáticas. Se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que vários homens sofreram disso, homens de Deus. Você vai ver Elias, você vai ver Jeremias. Você vai ver que muitos homens de Deus passaram por essa experiência. Experiência da depressão, a experiência de chegar ao fim de si mesmo, nas suas emoções. Experiência até às vezes de duvidar que Deus estava com eles. Jeremias chega a dizer no capítulo 20 que Deus o havia enganado. Enganaste-me, ó Deus, e eu fui enganado. Mas à medida que ele vai orando, você vai ver coisa linda. Aí ele chega a dizer assim, só de pensar em não falar o teu nome, um fogo queima no meu interior. Que coisa linda, irmãos. A rendição. Por um lado você vê um homem frágil. Um homem frágil. Mas por outro lado você vai vendo um homem que ele é trabalhado. Um homem que sabe que o amor de Deus é o amor daquele que não desiste. Aí ele sabe que ele não tem, mesmo vendo sua fraqueza, mesmo vendo que ele não tem condições, o que ele faz? Ele vai pelo único caminho, o caminho da rendição, o caminho da entrega. E é isso que nós precisamos fazer. Porque, irmãos, eu sei, todos nós sabemos que enfrentamos lutas sim no nosso interior, na nossa alma, nas nossas emoções, na nossa vontade, na nossa mente. Nós sofremos guerras constantes. E se nós, como eu disse há pouco tempo, não permitirmos que o Espírito Santo nos ajude a mudar nossas rotinas, a mudar os nossos hábitos, a mudar maus costumes, que se nós não permitirmos que o Espírito Santo interfira nas prioridades erradas que nós temos estabelecido no nosso coração, se nós não permitirmos o Espírito Santo intervir no nosso caminhar, nós podemos cair nesse lamaçal, nesse pântano da degradação moral que vive a nossa sociedade. Nós vamos entrar na forma daquilo que é o mundo hoje, como um sistema, como uma plataforma do governo do anticristo, com todas as suas ferramentas que estão sendo conduzidas pelo espírito do anticristo. Isso já é real, está patente aos nossos olhos. E aí o Senhor diz aqui, sede sóbrios. A palavra sóbrios aqui, ela traz a ideia de equilíbrio, de prudência. A palavra prudente é a palavra que se aproxima mais aqui da palavra sóbrios. E aí, irmãos, isso inevitavelmente vai nos mostrar as virgens prudentes, aquele paradoxo que existe das nécias com as prudentes. E esse paradoxo é muito importante para nós encontrarmos a força dessa palavra sóbrios aqui, ser prudentes. Eu não tenho tempo, mas sugiro aos irmãos a fazer esse estudo dessa palavra baseado em Mateus, no capítulo 25, e também em Efésios, capítulo 5, onde Paulo também vai fazer esse paradoxo dos filhos das trevas e dos filhos da luz. E você vai ver que a palavra sóbrios aqui, ou prudentes, ela também se encontra aqui. É uma chave para nós entendermos a força dessa palavra. Prudentes. Ser prudentes. Essa é uma palavra para o nosso tempo, irmãos. O assunto das virgens, das 10 virgens, das 5 prudentes, é um assunto para nós hoje. Aquela questão de manter a candeia acesa, manter o óleo na candeia. O óleo é uma figura do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele já começou a obra do arrebatamento na nossa vida. Você precisa tomar consciência disso. A obra do arrebatamento começou quando Eliezer chega, que é uma figura do Espírito Santo, lá em Gênesis capítulo 24, quando ele encontra com Rebeca, e ele vai com Rebeca para a casa da sua família. Quando ele entra na casa, você vê que ele não se preocupou que fosse hospedado, que ele participasse daquele banquete. Não. Enquanto ele não ganhasse o coração dela,
para Isaac. Enquanto ele não ganhasse o coração dela, quando fala, vamos sentar, vamos... Não, eu quero saber do coração dela. A família, não, calma aí, não é bem assim não. Nós ainda podemos ter tempo. Podemos ficar um tempo maior. Que ele disse, não tenho tempo. Não tenho tempo. O meu Senhor espera. Eu tenho que voltar. Eu vim aqui para isso. Irmãos, o Espírito Santo não veio para produzir igrejas alegres. Igrejas amigas do povo. Igrejas que vai tomar política. O Espírito Santo veio aqui para preparar uma noiva e levar para Cristo. Entende? Ele não vem encher a nossa vida da sua presença e nos habilitar para a obra de poder, para que nós tenhamos ministérios espetaculares. Ele veio aqui para nos habilitar para que nós possamos servir e edificar a igreja para ele levar ela de volta. O Espírito Santo tem urgência no coração dele. Eu falo isso quando eu leio Gênesis 24. Não, mas espera, podemos ficar aqui 10 dias. Ele disse, eu não tenho tempo. Aí ele faz assim, não, se você não tem tempo, vamos perguntar então para ela. E você? Ela disse, eu irei. Então, irmãos, será que nós temos essa mesma urgência do coração do Espírito Santo? Quando o coração de Rebeca entrou em harmonia com o coração de Eliezer, aí nós temos Apocalipse 22, o Espírito e a noiva dizem vem. Será que o nosso coração está em harmonia com o coração do Espírito Santo? Isso me perscruta, irmãos. Isso me esmaga. Quais são as minhas prioridades? Quais são as minhas prioridades? Que o Senhor nos ajude a entender a obra do Espírito Santo. Se nós não entendemos a obra do Espírito Santo, eu digo para vocês, nós não entendemos nada. Exatamente, nada. Fizemos de tudo uma religião. E nessa religião nós encaixotamos tudo na nossa medida e para o nosso prazer, para o nosso desfrute. E tudo isso, irmãos, é uma falsificação maligna das coisas sagradas. É o bezerro de ouro que nós encontramos no capítulo 32 do livro de Êxodo. Imagina, irmãos, por que interferir na alegria do povo? Por que não deixar o povo se alegrar daquele jeito? Não era melhor o povo alegrar daquele jeito do que no final encontrar 5.000 cadáveres? Não era melhor? Se você fosse fazer escolha, você olha, tem um bezerro de ouro e tem o povo em torno dele aqui, ó. Mas no final do capítulo tem 5.000 cadáveres. Qual o cenário que você quer? Não, eu quero um bezerro de ouro com o povo... Não, Deus disse não. Sabe o que é isso? Aviltamento. Aviltamento. Deus trouxe juízo, 5.000 pessoas morreram. Irmãos, nós não podemos ter um caminho de morte na nossa vida por nós procurarmos servir a Deus da nossa maneira e fabricarmos bezerros de ouro. Irmão, peço ao Senhor que te ajude a ver qual o tamanho do bezerro de ouro que tem no seu coração, que tem dentro da sua casa. Remova isso. Remova isso. Peço, Senhor, porque se você olhar, irmãos, o capítulo 32, ele vai fazer um paradoxo com o capítulo 33 de Êxodo. No capítulo 32 nós temos o povo em torno do bezerro, alegrando, dançando, festejando. Mas no capítulo 33 nós temos um tabernáculo. Tabernáculo da comunhão, da presença, da glória, do governo de Deus. O que você quer? Pagar o preço pelo tabernáculo? Do governo, da presença e da glória de Deus? Ou se alegrar, festejar em torno de um bezerro de ouro? O que é o bezerro de ouro na minha vida? O que é Uzias na minha vida? O que me impede ter uma visão celestial? Qual é o obstáculo para que eu tenha um avivamento na minha vida? Qual é o obstáculo? E muitas vezes, irmãos, como aquele bezerro era fruto do trabalho das mãos de Arão, que tomou a joia das mulheres, o que eu com as minhas próprias mãos tenho fabricado que tem impedido o avivamento na minha vida? O quê? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Essa palavra aqui, ó, sóbrios, é uma palavra séria, equilíbrio. Essa palavra foi muito bem colocada aqui. Quando você estuda
No Novo Testamento, você começa a esmiuçar o Novo Testamento, pegando aí a palavra no sentido original, você vai ver alguns significados. E é interessante que sempre no seu contexto é escatológico. Imagina, a força dessa palavra sempre está ligada a um tempo escatológico, a esse kairos. Vou dar um exemplo aqui, olha. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, está assim: assim, pois, não durmamos, desse jeito, não durmamos, como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, ela está acompanhada aqui de uma frase muito importante: não durmamos, seja sóbrio, não durma. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Morte aqui é morte espiritual. E Cristo vai te trazer visão, iluminação, visão celestial. Um outro texto, versículo 8, logo à frente. Ele diz: nós, porém, que somos do dia, que somos da luz. É isso que ele está dizendo. Nós que somos da luz, sejamos sóbrios. Você vê que ele liga a sobriedade, e a palavra dia aqui é uma metáfora para a iluminação, para a luz, para a visão celestial. Então, o que me impede de ter visão celestial é o fato de perder o equilíbrio. É de ser uma pessoa emocionalmente, espiritualmente desequilibrada. É não ter sobriedade. A palavra sobriedade, na sua etimologia, tem a ver com os borátios, com os ébrios. Com os ébrios. Interessante, você pega a palavra sobriedade, vai estudar a etimologia, é uma palavra que ela faz o contraponto com a bebida alcoólica, com a embriaguez. Isso não tem uma luz muito importante, Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, dissolução, mas essa conjunção aqui ela faz o contraste, enchei-vos do Espírito. Quer dizer, uma pessoa que não tem esse equilíbrio espiritual e emocional jamais poderá ser uma pessoa cheia do Espírito. E ser cheio do Espírito envolve duas coisas: vida e poder. Vida e poder. Vamos um pouco mais. 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 5. 2 Timóteo 4, 5 diz: tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Está vendo aí? Isso é muito importante, irmãos. Ser sóbrio em todas as coisas. Agora, por favor, essa frase que Paulo diz aqui para Timóteo: ser sóbrio, equilibrado, moderado em tudo. Em tudo. Viver uma vida descompensada, irmãos, é o que tem produzido em nós um desequilíbrio, tanto espiritual como emocional. E lembre-se, a palavra é vigiai. A palavra é está em pé. Quem é que vai suportar esses dias? São as pessoas moderadas, sóbrias. São as pessoas que se humilham debaixo das mãos do Senhor. Estas não vão cair no pântano da ansiedade. Estas não se tornarão presas fáceis para o inimigo que ruge ao derredor como um leão. Esses vão subsistir, esses vão estar em pé. Esses são os maduros. Esses são os 144 mil que nesse tempo profético, escatológico, nessa primeira fase do dia do Senhor, eles estarão em pé. Irmãos, nós precisamos ser estes homens que, por mais que estejamos recebendo uma carga de ataques que tem procurado nos desconstruir, nos marginalizar, nós ainda vamos continuar encabeçando a obra de Deus desde a nossa casa. Nós vamos continuar sendo suporte em nossas comunidades, como homens, suporte para nossas esposas. Nós vamos continuar mantendo uma voz profética dentro da nossa casa. Nós vamos continuar sendo uma referência de devoção para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, em nosso caminhar de comunhão na igreja. Meu irmão, de verdade.
Não perca isso. Muitos pais hoje estão desviando com os filhos. Como isso tem virado uma epidemia. Epidemia. Os filhos desviam, os pais desviam juntos. Meu irmão, nós temos que ser um referencial diante de Deus na nossa casa. Amém se você tem uma esposa dedicada. Amém se você tem uma esposa que procura ter uma vida diante do Senhor. Amém. Glorifique o Senhor por isso. Mas isso não faz você ficar na sombra dela. A serpente entrou no jardim do Éden, foi porque Adão não guardou o jardim do Éden. O Senhor colocou ele lá para lavrar e para guardar o jardim do Éden. Ele não guardou. A sua esposa foi atacada pela serpente. A obrigação era dele. A Bíblia é clara sobre isso, que Deus colocou Adão para lavrar e para guardar o jardim. Guardar porque o inimigo já o rondava. Esse papel é nosso, irmãos. Esse papel é nosso. Se nós perdermos isso de vista, nós vamos aceitar aquilo que o mundo está impondo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, na nossa sociedade. Há pouco o irmão Sérgio estava me compartilhando que lá na Coca-Cola, onde ele trabalha, como o inimigo está fazendo isso até de forma institucional, dizendo, até ele citou aí um vídeo que eles assistiram lá, não vale a pena ser homem, não está valendo a pena ser homem. Aí coloca todas as obrigações do homem. E realmente, se você olhar e falar assim, meu Deus, mas vamos ser o quê, irmãos? Vamos ser o quê? Papagaios? Né? Vamos ser o quê? Pensa, eu estava ouvindo o Sérgio aqui, ele falando do vídeo que eles tiveram que assistir lá, e mostrando as razões que não vale a pena ser homem. Como assim, irmãos? Nós precisamos ser cuidadosos, porque esse tipo de pensamento, de filosofia, a Bíblia chama de vãs sutilezas, tem tomado corpo hoje no mundo. Desde as crianças hoje, elas estão sendo ensinadas que não vale a pena ser homem. O menino está ouvindo isso na escola, não vale a pena ser homem. Não vale a pena. Na fase da juventude, da mesma forma, não vale a pena. Eu estava em um retiro de jovens, e desde o primeiro dia eu fiquei olhando o comportamento das meninas e dos meninos. Tinha mais ou menos assim, umas 60 jovens. Desde o primeiro dia. E eu fiquei vendo os meninos mais tímidos, mais retraídos. Aí sei que as meninas foram brincar de vôlei. Elas deram de 10-0 nos meninos. Tudo elas tomavam à frente. Eu chamei meu irmão e falei, você tem percebido isso? Aí fui citando os eventos. Falei, olha o comportamento. Ele passou a olhar também. Ao final do encontro, ele falou, Luiz, eu estou aterrorizado. Os nossos jovens não estão percebendo o tanto que eles estão ficando frágeis. As meninas mais falantes. Aí propusemos um debate. Os meninos falavam 2, 3 palavras. E alguns queriam falar muita coisa, ficar filosofando, falando coisa com coisa. As meninas eram certeiras, falavam com contundência, falavam com firmeza. Chegou um momento, as meninas começaram a falar mais do que os meninos. E eu fiquei olhando. Eu estava com a antena ligada. Aí depois, no final, o irmão chamou algumas pessoas, fomos conversar. Comece a perceber, irmãos, dentro das nossas próprias comunidades, elas são mais criativas, mais imperativas. Isso está acontecendo, irmãos. É um espírito. É um espírito. Eu disse isso, acho que no primeiro estudo. Em 10 situações de divórcio que eu pude ver, e alguns até que eu pude aconselhar, 9, a decisão do divórcio partiu das mulheres. E sabe por quê, irmãos? Quero ser livre. Eu quero liberdade. É isso aí. É isso que elas ouvem no salão de beleza. É isso que elas assistem nas minisséries. É isso que o mundo está passando. Um jovem, eu não tenho aqui o nome da série, porque eu não consegui gravar. Ele me chamou e disse, olha,
Eu fui convidado por uma pessoa para ver uma série. E a série, ela faz duas coisas. Primeiro, ela destrói a imagem do homem e mostra uma segregação que havia de cristãos como as piores pessoas. As piores pessoas, as pessoas que maquinavam a pedofilia, que maquinavam a maldade, fazia parte desse grupo. E todos eram os cristãos. E a sociedade mundana era assim, bem vista. E aí ele foi ler os comentários. Quando ele leu os comentários, as pessoas denegrindo homens e denegrindo os cristãos. Esse jovem que me falou isso, ele estava profundamente assustado. Isso é verdade, irmãos. É que Satanás está fazendo, denegrindo a igreja. E quando eu falo da igreja, eu não falo da igreja no sentido institucional da palavra. Eu falo da igreja no sentido santo. É isso que Satanás está fazendo. Da mesma forma que vai marginalizando o papel do homem na sociedade, na família, diante de Deus. Nós temos que considerar isso agora, irmãos. Senão, eu digo para vocês, os próximos capítulos da nossa história serão capítulos devastadores. E digo, se você falar assim, não, mas a próxima geração, será que nós teremos uma nova geração, irmãos? Porque se nós não estivermos pensando e nos posicionarmos agora, qual é o exemplo que nós vamos deixar para essa nova geração? O que nós vamos deixar? O papel de quê? Do homem fraco? Do homem ser um posicionamento firme espiritual? Do homem que lá na casa, ele é aquele que chega do trabalho, tira a camisa, pega o controle remoto, senta na frente da televisão e passa o dia todo lá enquanto a mulher está levando menino na escola, está cuidando de tudo, está fazendo a compra, tal. Ele é o passivo? É aquele que ele sempre fala depois da esposa? É aquele que a mulher fala, ora aí. Ele não tem uma questão do governo espiritual da sua casa. Ele não tem essa condução harmônica com Deus na sua casa. Irmãos, muito sério isso. O que eu ouço muito das esposas, falo para vocês aqui, ouço muito das esposas, é que vê muita infantilidade no marido. Muita infantilidade. Eu ouvi de uma esposa, numa cidade onde eu estive há um tempo atrás, ela falou assim, meu esposo, ele trocou o dia pela noite. Ele está trabalhando home office, na empresa que ele trabalha, ele está home office. Então o que ele faz? Ele dorme durante o dia todo e à noite ele vai trabalhar, porque ele tem que entregar a produção. E às vezes quando eu acordo, eu encontro ele nos espaços livres, ele coloca a televisão vendo uma série, aí ele põe um fone, aí ele compra um outro fone para poder trabalhar. Então quando ele não está trabalhando, ele está assistindo a série. Ou então ele está jogando na televisão. Então ele tem gastado mais dinheiro com jogos e eu tenho que passar o dia cuidando dos filhos e ele dormindo. Esse tipo de testemunho, irmãos, ou de testemunho, tem sido assim uma epidemia. Epidemia. Irmãos, falo para vocês, não sei se aqui nós temos irmãos assim, reconsidere sua vida diante do Senhor. Seja sóbrio. Seja equilibrado. Tome muito cuidado. Olhe bem o versículo 9 aqui, do texto de Pedro que nós estamos lendo. Resisti-lhe firmes na fé. Como que nós podemos resistir a esse terrível maligno? Esse que anda ao nosso derredor, esse que é o nosso adversário. Aí nós vamos ver aqui a única forma de nós resisti-lo. Primeiro, humilhando-nos debaixo das potentes mãos do nosso Deus. E segundo, lançando sobre ele toda a nossa insegurança, toda a nossa incapacidade, toda a nossa ansiedade. Essa é a única forma de nós resistir. Resistir não é você achar que você pode, eu vou orar. Não vai orar, não. Não vai orar quando você não se humilha debaixo das mãos do Senhor. Não, mas irmão, pode deixar que eu vou estar jejuando. Não adianta você jejuar se você não entregar toda a sua ansiedade e colocar diante do Senhor.
Porque senão a oração se torna religião. Oração é relacionamento com Deus. E se nós pegarmos a oração como relacionamento com Deus e trazermos aqui para dentro desses textos, a oração vai envolver duas coisas: humilhação debaixo das mãos do Senhor e colocar, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa insegurança, todos os nossos medos, toda a nossa incapacidade, toda a nossa impotência. Nós temos que colocar tudo isso sobre o Senhor. Essa é a forma de resistir. Não existe outra forma de você resistir. Eu e você não temos força em nós mesmos. Você se lembra, irmãos? Quando o povo de Israel chegou ali no capítulo 13 do livro de Números. E aí, Moisés enviou o povo, enviou aqueles 12 espias. Aqueles 12 espias para olhar a terra. Lembra quando eles voltaram? Voltaram desanimados, frustrados, viram a força do inimigo, viram o tamanho das muralhas das cidades. Eles não viram nenhuma capacidade. Eles se sentiram como um verme, gafanhotos. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós somos assim. Só que existe um outro lado dessa história. Ali Deus os rejeitou. E depois vocês vão ver que no capítulo seguinte, no capítulo 14, eles chegaram essa estação chama Ritma. A próxima estação chama Rimon Pérez. Rimon Pérez é a formação de duas palavras. É uma romã com uma fenda, quando ela é picada por um bicho. Como se fosse uma romã podre. Rimon Pérez. E aqui em Rimon Pérez, sabe o que eles fizeram? Eia, vamos levantar e vamos pelejar contra eles. Aí foram. Diz que Moisés e a arca não foi. Isso aconteceu? Foram derrotados. Não adianta você pensar, agora eu estou obedecendo a Deus, mas perder a presença de Deus. Fazer a coisa certa na hora errada. Fazer a coisa certa fora do tempo e do modo de Deus. Existe o tempo e existe o modo de Deus. O tempo e o modo de Deus parecia ser a coisa mais difícil, mas era o tempo e o modo de Deus. Ele vai triunfar. Porque Deus, Ele não reconhece inimigo e Ele não entra na arena do inimigo. Sabia? Isso chama-se a doutrina do maniqueísmo. Quando nessa guerra espiritual, onde muitos irmãos escreveram aí, são verdadeiras heresias, irmãos. Eu não tenho nenhum receio de falar isso. A maioria dos livros de guerra espiritual é a mais absurda heresia que eu já vi. Não vou nem citar nomes aqui para não ofender a consciência de ninguém. Mas boa parte dos livros que eu tinha de guerra espiritual, sabe o que eu fiz, irmãos? Não dei de presente para ninguém, joguei no lixo, tampei o saco, coloquei lá e mandei a Comurg levar, e que suma que esses livros para lá. É heresia. Coloca Deus e Satanás na mesma arena, como se Deus estivesse brigando com o diabo. Como assim, irmãos? Nós somos chamados para permanecer no testemunho da vitória do Calvário. Do ponto de Deus só existe um vencedor, está lá no capítulo 5 de Apocalipse. Ele venceu. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. A vitória nossa é por causa do sangue de Cristo. É a vitória de Cristo que é a nossa vitória. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe onde é que a gente se apega aí? No tudo. Não, irmão, nós temos que nos apegar naquele que nos fortalece. Nós só podemos tudo porque é Ele que nos fortalece. Entende? A gente precisa compreender isso. Porque vamos fazer como o povo de Israel. Aí a gente está cheio de arrogância, cheio de orgulho. Isso chama-se espiritualismo. Toda pessoa espiritualista é arrogante. Espiritualista, ele é aquele tipo de crente que fala assim, Deus falou comigo, irmão. Falou que é para mim não ir para lá. Irmãos, quando eu ouço essas pessoas, eu penso duas coisas delas. São pessoas tremendas. E quando eu ouço essas pessoas, o primeiro passo que eu tenho, irmãos, é querer chegar mais perto. Dá vontade de falar assim, irmão, me abraça. Fala o meu coração aí. Me ajuda, põe a mão na cabeça, ora por mim, mas eu estou precisando. Sabe? Ou então, irmão, desprezo. Fala, que isso? É muita arrogância. Deus falou comigo. Já não sei se isso aconteceu com vocês. De vez em quando a pessoa fala assim, não, irmão, porque Deus falou comigo que eu não devia ir. Deus falou comigo que não era para ir. Irmão, a gente tem uma coisa que chama-se espiritualismo. Deus me mostrou, irmão. Sempre mostra depois que o muro cai. Né? Ficar lá dando volta, gritando. Ninguém quer. Ao muro caiu, aí eles aparecem, irmão, Deus já havia falado comigo. Seria desse jeito mesmo. Ele sempre aparece depois que a coisa aconteceu.
Não, Deus me mostrou que ia cair. Deus já tinha te mostrado. Só fala depois que caiu. É o espiritualista. Falo para você, essa é a pior forma de ateísmo que tem. É o ateísmo religioso. Não é o ateísmo filosófico. Geralmente a gente não se incomoda com o ateísmo religioso. A gente se incomoda com o ateísmo filosófico. O ateísmo de Nietzsche. O ateísmo de Nietzsche, irmãos, não me incomoda. O que me incomoda é o ateísmo religioso. É o ateísmo espiritualista. Que essas pessoas é uma erva daninha no corpo de Cristo. Elas não crescem e não deixam ninguém crescer. Elas sempre são muito espirituais, são mais espirituais do que Deus, porque Deus precisa delas. Sem elas, Deus não faz nada na igreja, no meio do corpo. Essas pessoas nunca sabem o que é humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. Essas pessoas são mais nocivas, irmãos, do que chefe de terreiro de macumba, do que feiticeiros. Um feiticeiro não é nenhuma posição de edificação da igreja, um espiritualista é. Se você olhar a mensagem de Cristo de reprovação nos evangelhos é contra o espiritualismo e a religiosidade. E nós precisamos ser cuidadosos e sérios nesse assunto. Porque isso tem destruído, tem causado dano. E nós aqui precisamos observar o que o Senhor diz. O que é resistir Satanás? Resistir Satanás é nos humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. Resistir Satanás aqui, irmãos, o diabo, é nós lançar sobre o Senhor a nossa incapacidade. A nossa incapacidade. Você olha os homens de Deus, tome Abraão, tome Moisés, tome cada um deles, você vai ver homens quebrantados, homens que não se sentiam dignos da visão celestial. Homens que não se sentiam dignos de desfrutar da presença de Deus. Tome cada um deles. Quando Gideão, ele vê o anjo do Senhor e diz, eu vi Deus face a face. Ele estava em desespero. João, quando ele ouve a voz do Senhor, ele diz, quando eu ouvi, eu caí como morto aos seus pés. O Daniel, no capítulo 10, ele diz que os nervos da sua carne começaram a se deslocar por causa da visão da presença de Deus. Aí o Senhor ouve o irmão dizer assim, não, porque, irmão, fala para você, mas não tem uma semana uma irmã me disse isso. Não, irmão, porque lá no meu quarto, olha, eu tive uma visão do Senhor, tal. Mas passou um pouco, irmãos, ela queria saber sobre se Dom Pedro I morreu com 33 anos. Eu falei, irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Eu gostaria de voltar no assunto da visão do Senhor. Queria que você me falasse. Não, irmão, foi tremendo, foi profundo. Como é que a pessoa fala que viu o Senhor, não derrama não espuma a boca, não vou nem dizer lágrima nos olhos. Entende? Nós temos que sair disso, irmãos. Que Deus produza em nós homens com o coração quebrantado. Quebrantado. Homens que se humilham debaixo das potentes, porque aqueles que se humilham, se curvam debaixo das potentes mãos de Deus, são aqueles que estarão em pé nesse dia. Aqueles que não confiam em si mesmos. Aqueles que são incapazes de confiar em si mesmos. Isto é espiritualidade, é não confiar em si mesmo. É saber que em si mesmo não reside força suficiente para resistir Satanás. Que força que eu tenho, que força que você tem para resistir uma tentação satânica, irmãos? Não temos nenhuma. Nenhuma. Toda a nossa força está naquele que foi tentado em todas as coisas e nele não há pecado. Ele venceu todas as tentações. Ele é a nossa vitória. É debaixo das suas potentes mãos que nós nos curvamos e somos tomados pela sua humildade, pelo seu caráter. Nele somos conformados. Aí sim, irmãos, nós encontraremos o caminho da nossa vitória. Deixa eu só terminar aqui, irmãos, para que a gente possa concluir. Eu vou ler uma porção aqui e vamos encerrar por aqui. Efésios capítulo 4, versículos 17 a 20. Eu vou tomar o versículo 20, porque ele fala algo tão maravilhoso. Ele começa com uma conjunção adversativa, Efésios 4, os versículos 17 a 20. Mas eu vou citar o 20 primeiro, porque ele está assim, ó, começa com uma conjunção que vai estabelecer um contraste, mas,
não foi assim que aprendeste, olha a frase, a Cristo. Não é aprender dele, é aprender ele. Ele como o nosso ensinamento. A vida de Cristo é a nossa escola, é o nosso caminho de aprendizado. Irmãos, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar das similaridades do Evangelho de João. O Evangelho de João, de todos os evangelhos, é o evangelho místico. A profundidade da espiritualidade no Evangelho de João é incomparável em relação aos outros evangelhos. O Evangelho de João, irmãos, é um evangelho de tão profundo que é, eu creio que eu não consigo descrevê-lo aqui. Dentre essas profundidades, eu diria assim, dentro dessas dimensões de profundidades espirituais desse evangelho, existe uma parte que é chamada de similaridades. As similaridades do Evangelho de João. Como que funciona isso? No Evangelho de João, em muitos lugares, existem duas palavras, que elas só ocorrem duas vezes. Vários lugares, não vou citar elas aqui, mas em um tempo muito atrás nós já estudamos sobre esse assunto. Uma funciona como uma chave, você tem que encontrar essa palavra, ela é uma chave. E depois você vai encontrar a outra, que é uma porta. Quando você consegue colocar a chave na porta, você tem uma revelação. Por exemplo, em João capítulo 7, se você quiser anotar o texto aí, eu vou te passar. João capítulo 7, o versículo 15, e João capítulo 6, versículo 45. Se você pegar esses dois textos, vamos abrir para a gente ler. João capítulo 7. Versículo 15 diz assim: maravilhavam-se então os judeus dizendo, como sabe este ler sem ter estudado? Está vendo essa palavra estudado? Só acontece aqui no Evangelho de João duas vezes. Agora vamos para o capítulo 6, versículo 45. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Se você olhar o texto grego, você vai ver que essas palavras, a palavra aqui ensinado e estudado, é a mesma. É a mesma. Só ocorre duas vezes aqui. Então, eles dizem assim, como sabe este letra sem ter estudado? Falando do Senhor Jesus. Mas aí nós vamos descobrir que Jesus ele foi aquele que foi ensinado pelo Pai. Ensinado. Isso aqui é muito importante, porque nós temos a chave e a porta. O nosso conhecimento, irmãos, ele é um conhecimento do alto. Ele chama Sofia, sabedoria, sabedoria divina. Essa sabedoria, ela tem duas vertentes, o conhecimento e o discernimento. Então, o discernimento nos dá a percepção, nos dá o quadro espiritual daquilo que os olhos não é capaz de ver. E o conhecimento é a habilidade de como agir. Então a sabedoria tem duas vertentes, o discernimento e o conhecimento, sempre nessa ordem. E aí é que a gente vai perceber o nosso Senhor Jesus, ele é a plenitude da sabedoria do Pai. E na sua vida humana, ele sempre deixou claro a sua íntima relação com o seu Pai e a sua profunda dependência dele. Como Pai, sendo a sua fonte inesgotável, nesse relacionamento profundo de vida, na sua humanidade, na encarnação. Então, partindo dessa esfera, e tem que ser aqui, para a gente poder entender nós. Ele é a nossa fonte inesgotável do ensino, do conhecimento, do discernimento, da sabedoria. Aí Paulo vai dizer assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Olha essa frase, aprendestes a Cristo, ela é chave. Mas vamos estudar no contexto para a gente entender isso. Aí Paulo vai dizer assim no versículo 17, portanto, digo isso no Senhor e testifico que não mais andeis. Olha a frase, não mais andeis. Como também andam os gentios, nós não somos gentios, nós não somos ímpios. Não mais andeis, porque gentios aqui é uma figura de ímpios. Como os ímpios, na vaidade, a palavra vaidade aqui, ela dá a ideia daquela bolha de sabão. Vaidade dos seus próprios pensamentos. Observe, obscurecidos
O termo aqui é coberto de trevas. O sentido aqui é completa ignorância espiritual. Eu vou tentar aproximar o máximo que puder aqui do texto original. Completa ignorância espiritual. Uma pessoa que é ignorante espiritual, primeiro, ela não tem sabedoria, ela não tem conhecimento, ela não tem discernimento. Percebe isso, irmãos? Quando você olha para isso, eu me lembro da ilustração da topeira. A topeira é aquele animal que ela escolheu viver nos labirintos escuros. Aí a natureza procurou uma maneira de se vingar dela. Lhe tirou a visão. Então você quer ficar cego? Então vai. Quer ficar lá nos porões? Quer ficar isolado? Quer ficar lá no fundo das trevas? Então também não vai ver. Essa é uma ilustração interessante. A natureza se vingou da topeira. Então vai ficar cega. Você quer ficar nas profundezas? Você quer ficar nos labirintos escuros? Você quer ficar na vaidade dos seus pensamentos? Você quer ser ignorante? Então não vai ter visão celestial. É isso que você vai ver na sequência dos textos ali de Isaías capítulo 6. De Isaías capítulo 6. O coração vai ser endurecido para que não creia. Você quer ter o coração endurecido? Você não quer ter visão celestial? Então você vai ter o coração endurecido. Para que você não creia. Porque o princípio está na visão celestial. De maneira que se você isola esses textos ali de Isaías 6:10, dessa primeira parte, desde o versículo 1, onde ele tem a visão, se você interpreta isso isoladamente, você se confunde. Como que Deus vai endurecer o coração das pessoas para que elas não creiam? Deus não tem interesse que as pessoas não creiam. Deus tem interesse que nós tenhamos visão celestial. Mas desde que você não prioriza a visão celestial e você quer crer sem a visão espiritual, celestial, seu coração será endurecido. E é só você ler, irmãos, vou ajudar vocês a ler. Nós já estamos no final, já passei do horário. É só pegar ali João 12, onde você vai tratar Isaías capítulo 6. Você vai ver o que o nosso Senhor Jesus vai falar sobre ter luz. Lá Jesus coloca a maneira clara, porque ele vai interpretar Isaías capítulo 6. Ali os primeiros versículos da visão celestial. E ele vai colocar ali como nós sendo filhos da luz, ter visão celestial. E aqui está, obscurecidos no sentido espiritual, encobertos de trevas. A palavra aqui é encobertos de trevas. Obscurecidos de entendimentos, alheio, isto é, desde que você perde a visão celestial, desde que você está tomado de trevas, de ignorância, você passa a ser alheios, isto é, alienado. Você começa a se distanciar da vida de Deus. Olha a clareza dos textos. Por causa da ignorância. A palavra ignorância aqui já alinha com obscurecidos. É falta de conhecimento. Falta de conhecimento em que vivem pela dureza. A palavra dureza aqui é como que uma calosidade que toma o nosso coração. Calosidade. Um bloqueio no nosso coração. E o sentido aqui também, porque o texto grego aqui é poroses, é uma calosidade no nosso coração, mas a parte do nosso coração aqui é a parte que tem a ver com discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Aí a pessoa, ela passa a ter um estado de insensibilidade. Insensibilidade. Você passa a perder a sensibilidade espiritual. Aí diz do seu coração, versículo 19, os quais tendo se tornado o quê? Ele já diz, ele traduz, ele fortalece. Os quais tendo se tornado insensíveis, isto é, perdidos nos seus sentimentos, porque foram obscurecidos no entendimento, se distanciaram da vida de Deus, se tornaram ignorantes, isto é, pela falta de conhecimento, o coração, e o coração aqui é a sede das emoções, endurecido, cheio de calosidade. Aí ele diz assim, insensíveis, perdidos nos sentimentos, na capacidade de sabedoria, discernimento, ou conhecimento, discernimento. Aí ele diz, se entregar o quê? Aí está a consequência, irmãos. Se entregar o quê? A luxúria. O que é luxúria aqui?
É o desejo desenfreado. É a carnalidade desenfreada. É a busca desenfreada. É corromper a alma, mente, vontade e emoções. Mente corrompida, vontade corrompida, emoções corrompidas. Se nós temos vidas transformadas, nós teremos emoções redimidas. Para que nós tenhamos as emoções redimidas, nós temos que ter uma vida transformada. E essa vida transformada começa onde? No nosso espírito, nas faculdades do espírito, na nossa comunhão, na nossa consciência, ou intuição, consciência e comunhão. Quisera muito gastar um pouco de tempo aqui, mas reflita sobre isso. As faculdades do nosso espírito. Quando essas faculdades estão bloqueadas, e aí, irmãos, por que bloqueadas? Começa lá, obscurecidos de entendimento. Nossa mente obscurecida. Por que nossa mente é obscurecida? Se você observar as faculdades do espírito, intuição, consciência e comunhão. Então, aqui a consciência está ligada com a mente. A nossa comunhão está ligada com as nossas emoções na alma. E a intuição, que é por onde a voz de Deus age dentro de nós, está ligada à nossa vontade. Então a nossa vontade é bloqueada porque não ouve a voz de Deus. A nossa mente está obscurecida porque a consciência não está agindo. A consciência é uma faculdade mais elevada do nosso espírito. Nossas emoções são desenfreadas porque nós temos perdido a comunhão de Deus na nossa comunhão, no nosso espírito. Estão conseguindo me compreender, irmãos? Eu sei que esse assunto demanda muita explicação e muitos textos bíblicos. Mas isso é sério. Como nós vamos estar de pé numa hora dessa, irmãos, se nós estamos com as nossas emoções fragilizadas? Como nós vamos estar de pé numa hora dessa, tão urgente, onde nossas esposas estão precisando de nós, nossa casa, os nossos irmãos em Cristo estão precisando de nós e nós estamos emocionalmente desenfreados, obscurecidos em nosso entendimento, alheios à vida de Deus, coração endurecido. Como, irmãos, nós vamos poder resistir numa hora como essa? De tantos ataques, que vêm de todos os lados, de cima, de baixo, por dentro, por fora, de todos os lados. Então é muito sério. Aí ele diz assim, se entregar o quê? A dissolução para com avidez cometerem toda forma de impureza. Aí ele vai estabelecer o contraste. Mas não foi assim. Que Cristo como vida, Cristo como palavra, Cristo como logos, não foi assim que Cristo foi revelado em vocês. Não foi assim que Cristo se tornou a vossa vida, o vosso viver. Não é assim que Cristo está sendo conformado em vocês. Então, meus irmãos, eu sei que aqui demanda muito assunto. Mas que o Senhor nos ajude numa outra oportunidade a gente estudar mais. Porque é sério. Como nós vamos permanecer de pé numa hora como essa? Com emoções tão fragilizadas. E outro detalhe, irmãos, que eu encorajo muito. Eu creio que em todos os nossos encontros aqui, eu toquei nesse ponto. Meus irmãos, é muito comum nas nossas comunidades os homens não desenvolverem relacionamentos de amizade profunda. Os homens não terem companheiros. A palavra companheiros aqui é uma palavra que nós precisamos tomar em estima. Porque amizade pode se tornar uma coisa banal. Amizade pode ser por afinidade. Ah, você gosta da cor azul? Ah, eu também gosto. A gente se torna amigo por causa da cor azul. Ou então alguém fala assim, ah, eu gosto de futebol. Eu também gosto. Aí se torna amigos por causa de futebol. Isso aí, irmãos, na hora que o seu time fizer o gol contra o dele, a amizade acaba. Nós não estamos falando disso, irmãos. No Novo Testamento, a palavra é companheiros. Eu gosto muito quando Paulo fala de Epáfra, companheiro de jugo. E quando eu lembro do companheiro de jugo, o jugo ali, aquela canga que colocava no boi, ela tinha uma ordem. O boi velho com o boi novo. Então o boi novo, o que ele é? Ele é o boi apressado, né? Ele quer... O boi velho não. O boi novo se distrai, o boi velho não. Nós precisamos desse boi velho na nossa canga. Esse é o companheiro.
Ele chama Epáfras, companheiro de jugo. Companheiro. É aquele que vai harmonizar a nossa caminhada. É aquele que vai nos puxar quando o nosso olhar está errado. É aquele que leva o peso junto conosco. E às vezes está levando mais do que a gente é capaz de levar. É esse tipo de amizade que nós precisamos nessa hora, irmãos. Irmãos que nos leve a Cristo. Irmãos que cuide de nós. Amigos. Como existe na Trindade, 3 amigos. 3 amigos. E o segredo da vida da Trindade é que eles não vivem para si, eles vivem para o outro. Amigos que estejam dispostos a viver essa relação. Que possam viver para nós. Amigos são dádivas de Deus. Desenvolva, cultive, ore. Eu nunca vou esquecer, uma vez lá em Chou, no Chile, um irmão, um presbítero, eu vi aquele irmão chorar amargamente. Aí eu não estava entendendo, na nossa comunhão ali, eu não estava entendendo por que ele estava chorando tanto. Ele tinha uma dor muito grande no seu coração. Ele, quando era criança, sofreu abuso. Ele guardou isso a vida toda. Então muitas coisas deram errado na vida dele. Então ele estava desabafando sobre aquilo. Mas ele estampou a chorar. Quando ele terminou, que ele se recompôs, ele virou e disse para mim assim: Luiz, eu nunca encontrei um amigo. Nunca. Como um homem que viveu cercado de pessoas, ele não tinha um amigo. É o que nós precisamos, irmãos. Falo para vocês, é imprescindível, é fundamental, é essencial na vida cristã você ter amigos, dádivas de Deus na sua vida, para que te ajude, para que nós sejamos ajudados. Amigos. Amigos que digam o que nós precisamos ouvir, não o que queremos ouvir. Amigos que se importam. Amigos que a maior e mais profunda declaração de amor que ele possa dizer para nós é orar por nós. É isso que nós precisamos, como homens. Temos pensado nesses encontros, nesse sentido do encorajamento aqui. Que o Senhor abençoe a todos vocês, irmãos. Que nós possamos voltar para as nossas atividades encorajados, fortalecidos, ajudados. Que não seja um encontro pelo encontro, mas que seja a face do Senhor aqui nessas palavras, no meu e no teu coração. Para que sejamos ajudados mesmo numa hora tão difícil. Eu não estou sendo sensacionalista quando eu digo que esta é uma hora extremamente difícil, de extrema urgência, onde nós precisamos ser conduzidos pela luz da palavra de Deus na nossa vida. Fortalecidos como homens, como pais, como esposos, como servos de Deus. Que você saia daqui assim, encorajado. Que o Espírito Santo possa trazer luz no seu coração e que, pela sua palavra, ele trate o que tem que ser tratado, restaure o que tem que ser restaurado, cure o que tem que ser curado. Mas que nós possamos sair daqui como Jacó saiu do vale de Jabó. Ele saiu mancando, porque o Senhor tocou na articulação da sua coxa. Que você permita o Senhor tocar naquela área dura do seu coração, para que você se torne um homem quebrantado, rendido, humilhado debaixo das potentes mãos do Senhor. E coloque sobre o Senhor toda a sua ansiedade, que você vai ver que esta é a forma que você vai resistir ao diabo que ruge ao seu derredor, para que você possa ser tomado da vitória de Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esse tempo tão precioso, Senhor. Por esse momento que o Senhor tem nos dado aqui. Que nós possamos não apenas ouvir Tua palavra, mas recebê-la. Que esta palavra penetre. Que essa palavra possa ir de forma profunda no meu coração, Senhor. No coração dos meus irmãos aqui. Que ela faça a obra para a qual ela foi enviada em cada um de nós. Nas nossas necessidades, nas nossas carências. Nos fortaleça, Senhor. Nos aviva. Amém.
Senhor, eu preciso de um avivamento na minha vida nessa hora. Os meus irmãos aqui precisam deste avivamento. Aviva, Senhor. Aviva a nossa vida. Senhor, traga um fogo que nos impacte, que nos queime, que nos purifique, que nos quebrante. Ó Senhor, nós queremos experimentar esse estado de conformação do Teu Filho na nossa vida.